Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula, né, de máquinas elétricas. Nós vimos na primeira os motores síncronos, né? Foi a nossa primeira aula. E nessa aula vamos ver então os motores assíncronos, né? Ou seja, máquinas assíncronas, que é os motores a indução, são os mais utilizados, né? Praticamente, se você olhar na empresa, 90% dos motores das máquinas são motores a indução. Tá bom? Bom, a máquina assíncrona, né, ou motor a indução, existe uma diferença, né, em relação à máquina síncrona. Ou seja, a rotação do campo girante, né, do campo magnético girante, não é igual à rotação do motor. Existe uma perca, existe um escorregamento, que nós chamamos, né? Então o rotor da máquina síncrona gira a uma velocidade menor, né, do que o campo magnético girante. Nas máquinas assíncronas existe o que nós chamamos de escorregamento, que é a diferença entre a velocidade do campo magnético com o rotor. Ou seja, o rotor vai girar a uma velocidade menor do que o campo magnético. Existe uma perca, né? O princípio de funcionamento está aqui no desenho, né? Eu tenho um campo magnético que é gerado pela rede trifásica, né? Esse campo gira e ao girar ele arrasta o rotor para girar na mesma direção. Porém, no motor a indução, na máquina síncrona, existe uma perca, né? Existe um escorregamento entre a velocidade do campo girante, né? Campo magnético girante e do rotor. Então os motores assíncronos, a velocidade do campo magnético é maior do que a rotação do motor. Beleza? Essa é uma característica do motor a indução, né? Muito bem. E o que é o escorregamento, então, né? Escorregamento seria a diferença entre a velocidade síncrona do campo magnético girante, né, e a velocidade do rotor. Então isso se classifica como um escorregamento, né? E para mim calcular o escorregamento de um motor a indução, basta eu usar essa equação, né? A velocidade síncrona, né, que nós já vimos na aula passada, que é a fórmula bem simples, né, menos a rotação do motor, o n é a rotação do motor, divide pela velocidade síncrona, né? Eu consigo saber qual que é o escorregamento, qual que é a perca entre o campo magnético girante e o rotor, né? Eu posso calcular a velocidade do motor, agora do motor mesmo, né, a velocidade lá do eixo do motor, com essa equação, né, que é o N, né? É 1 menos escorregamento, o S é escorregamento, então 1 menos S, vezes a velocidade síncrona, então seria a rotação do motor. Então eu sempre vou ter uma rotação menor no eixo em relação à rotação do campo magnético do motor a indução, tá? Essa é por isso que se chama máquina assíncrona. Ele não tem sincronismo entre o giro do campo magnético e o giro do rotor, né, que está acoplado ao eixo, tá bom? Bom, e como então eu posso calcular, né, o escorregamento do motor, né? Ou seja, essa diferença? Quantos por cento de diferença tem entre a rotação do campo magnético desse motor e o rotor, né, o eixo, ok? Aqui tem um exemplo, né, olha só. Um motor a indução de 6 polos está instalado em uma rede de 50 Hz, ok? O motor possui 6 polos e a rede é 50 Hz. O eixo do motor possui rotação de 970 RPM, ou seja, o motor gira a 970 RPM. Calcule a velocidade síncrona e o escorregamento, ok? Então, no motor a indução eu tenho velocidade do motor, né, e tem velocidade síncrona, que é do campo magnético, né? Diferente do motor síncrono, né? Primeira coisa que eu faço, eu tenho que achar qual que é a velocidade síncrona do motor. Nós sabemos que é só multiplicar 120 pela frequência e divide pelo número de polos, né? Então 120 vezes 50 dividido por 6 é igual a 1000 RPM. Então a velocidade do campo magnético, a velocidade síncrona é 1000 RPM, ok? Na sequência eu aplico a equação para achar o escorregamento. Olha só. O escorregamento é a velocidade síncrona menos a rotação do motor divididos pela velocidade síncrona, né? Então eu tenho 1000, velocidade síncrona, 1000, vezes 970, que é a rotação do motor, está aqui na descrição. Divide por 1000, que é a velocidade síncrona, né? Eu tenho igual a 0,03. Como o escorregamento é um percentual de perca, eu multiplico por 100. Então 0,03 é a mesma coisa que 3%. Se eu fizer vezes 100, dá 3%. Ok? Então eu posso dizer que esse motor tem 3%
de escorregamento, né, de diferença de rotação entre o eixo e o campo magnético do motor. Tá bom, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios, é claro, e vocês vão entender que é bem simples aplicar essa regra, né? Aqui no exemplo 2, né, nós vamos fazer o contrário. Então eu já tenho o escorregamento do motor e eu quero saber qual que é a velocidade do eixo, né, do motor. Ok? Então o motor indução de 6 polos está instalado em uma rede de 50 Hz. Ok? O mesmo possui escorregamento de 3%, né, que é a mesma coisa que 0,03, ou seja, eu tenho que passar percentual para número. Divido por 100 dá 0,03. Qual é a velocidade do motor? Então, primeiramente, eu tenho que calcular a velocidade síncrona, velocidade do campo magnético. Né? Ela é 120 vezes a frequência divididos pelo número de polos. Então, 120 vezes 50 divididos por 6 dá 1000. Né? Na sequência, em segundo, eu vou calcular a velocidade do motor. Né? Lembra que eu tenho a formulazinha, né? A velocidade do motor é igual a 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona. Então, 1 menos 0,03, que é o escorregamento que ele deu lá, né, 3%, vezes 1000 dá 970 RPM, ou seja, a rotação do campo magnético é 1000, mas a rotação do eixo do motor é 970. Ok? Bem tranquilo, né? Você tem que fazer mais exercícios, vamos fazer mais para vocês realmente conseguirem internalizar essas aplicações, né? Então, como o motor síncrono, né, o motor assíncrono também tem vantagens e desvantagens. O motor a indução tem suas qualidades e tem seus defeitos, né, como qualquer componente. Uma das vantagens do motor a indução, que é o motor assíncrono, é a economia no consumo de energia. Ele é bastante econômico, tá? A maioria apresenta um fator de potência maior, é uma vantagem. A maioria, tá? Os mais antigos ainda tem um problema, né? Mas os mais novos têm alta eficiência, o fator de potência é bem alto. Outra vantagem, mesmo com carga abaixo do nominal, apresenta eficiência maior e mais constante. Então, ele tem essa vantagem. Uma desvantagem, não é barato, né? Tem um custo inicial elevado, né? Eles são maiores, eles pesam mais e ocupam mais volume, né? Então eles são maiores que os motores assíncronos, né? A economia só é considerável quando o fator de carga é elevado. Então, existe aí, claro, uma condição para que ele seja econômico. Né? Então, são vantagens e desvantagens, mas são os motores mais aplicados. O motor de indução é um dos mais aplicados aí na indústria. Né? Tá bom, pessoal? Essa é a nossa segunda aula. Né? Nós falamos sobre motor de indução. Então, revejam a aula, leiam o material didático também, que eu estou mandando junto, né? E nós estamos então trazendo para esse momento, né, esse momento que a gente está passando aí de exceção no país, né, infelizmente nós não podemos estar em sala de aula por força de lei, né. Então estamos trazendo as matérias teóricas, né, para que vocês não percam, né, as práticas. E depois, quando nós voltarmos às aulas presenciais, podemos fazer as práticas, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.